No Oeste Potiguar, o branco das salinas vai muito além da paisagem. É dele que milhares de famílias tiram o sustento todos os dias. Em cidades como Grossos, Areia Branca e Mossoró, o sal movimenta uma cadeia produtiva que gera emprego, renda e oportunidades para pequenos empreendedores. Entre sol forte e muito trabalho, Francisco Alves construiu sua história dentro do universo salineiro. E foi no próprio sal que ele encontrou novas formas de empreender, inovar e transformar conhecimento em oportunidade. O Rio Grande do Norte é responsável pela maior produção de sal marinho do Brasil e a região da Costa Branca concentra grande parte dessa atividade econômica. Mas por trás das grandes montanhas de sal, existe uma rede de trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores que fazem a cadeia funcionar diariamente. É nesse cenário que Francisco Alves construiu a sua trajetória. O motivo por pai ter me dado a salina foi porque na época eu trabalhava embarcado, tinha 14 dias de folgas e nesse tempo ocioso que eu tinha em casa, eu pedi ao meu pai para tomar de conta da salina. A princípio houve uma rejeição, houve um receio, né? Porque aqui ele dizia que não tinha futuro para ninguém, então eu insisti e acabou que ele cedeu e me deu a salina em 2011. De lá para cá eu comecei a estudar, comecei a me dedicar, né, a conhecer um pouco mais sobre o mundo do sal e das salinas e acabei multiplicando, né, a nossa produção. Saí de 390 toneladas de sal para 1.500 toneladas com a mesma área, certo? É bom enfatizar. E depois, né, diante das dificuldades aqui que os salineiros enfrentam, eu acabei procurando outras alternativas, né? Flor de sal, o artesanato, para melhorar a renda e a visibilidade da salina. E agora chegando na parte do turismo, né? A gente está construindo agora um complexo turístico aqui na salina para poder ajudar tanto a comunidade quanto a nossa salina. Em Grossos, o setor salineiro movimenta desde grandes empresas até pequenos produtores das chamadas salinas artesanais. O município abriga o único polo de salinas artesanais da América do Sul e possui cerca de 173 unidades não mecanizadas, distribuídas principalmente nas comunidades de Córrego, Boi Morto e Coqueiros. A atividade mobiliza centenas de salineiros que, recentemente, através do SEBRAE, receberam as chamadas licenças ambientais, permitindo que o produtor possa atuar de forma regularizada junto aos órgãos ambientais, evitando multas, embargos e problemas legais. Com as licenças ambientais, os salineiros conseguem acessar linhas de crédito bancário e financiamentos para investir na produção, melhorar estruturas e ampliar a atividade. Analista técnico do SEBRAE-RN, Leci Gadelha, enaltece a importância das salinas artesanais para a economia local e regional. Ele destaca ainda os impactos positivos que os empreendimentos podem causar no setor do turismo. Os salineiros artesanais aí do município de Grossos, aqui no estado, é uma comunidade de mais de 300 salineiros, né? É a maior comunidade em termos de América do Sul. Nós só temos 15 no Rio de Janeiro e o SEBRAE fez um trabalho para a certificação deles. Estamos trabalhando a parte comercial, mas para se fazer a parte comercial, principalmente voltada à flor de sal, que foi advento da própria pandemia, onde os filhos dos salineiros voltaram para o campo, né? Voltaram para Grossos, e viram a flor de sal como uma atividade econômica rentável. Precisava-se fazer a parte do licenciamento ambiental. Então o SEBRAE, em parceria com a Prefeitura Municipal, onde o SEBRAE entrou com 70% e a Prefeitura Municipal com
a parte de placas e publicações, e os próprios salineiros pagaram 30% de suas licenças ambientais, né? Então isso fez com que o jovem que estava demorando a voltar ao campo ficasse com a rentabilidade. Então hoje nós temos certificados desses 300, nós temos 165 já certificados do município de Grossos, pronto para a sua comercialização, agregando valor ao produto que é a flor do sal. Com essas licenças surgiram novas ideias, né? Tanto na parte de criação de artesanato à base do sal, como também estão surgindo roteiros turísticos, onde as pessoas não conhecem como funciona uma salina e principalmente uma salina artesanal. Então, no município de Grossos já está tendo roteiros criados, né, para que a própria população do entorno de Grossos, como Mossoró, que é uma das cidades maiores, conheçam que nós temos várias pessoas que ainda não conhecem as salinas. Então há um grande potencial, nós temos dunas e salinas, e com a parte da economia criativa através da arte, através do sal, né, está sendo divulgado esse roteiro junto tanto ao Sebrae quanto em outras instituições. Francisco viu no sal uma oportunidade de garantir renda para a família e construir o próprio caminho. A partir desse suporte do Sebrae, Francisco ampliou sua atuação dentro da cadeia produtiva do sal. Além do trabalho diário ligado às salinas, ele também se tornou guia turístico, recebendo caravanas de escolas, universidades, empresas e visitantes interessados em conhecer de perto a história do sal e o funcionamento das salinas artesanais da região. Eu comecei a gravar vídeos, né, para o Instagram, para divulgar o processo salineiro, para que as pessoas que não sabem de onde o sal é produzido, não sabem como é feito o sal, de onde vem. Então eu comecei a fazer vídeos para divulgar nas minhas redes sociais, para que as pessoas conhecessem aqui o trabalho do salineiro artesanal, desse povo esquecido e sofrido. E o que é que aconteceu? Eu passei a ser procurado pelas pessoas que chegavam de fora, por pessoas de escola, caravana de turista, por agências de turismo. E hoje a gente vem fazendo esse trabalho, né, turístico aqui na cidade. Eu acabo recebendo pessoas que vêm de outros estados, né, para apresentar todo o ecossistema que tem na salina com relação à Artêmia, Dona Liela Salina, produção de flor de sal, produção de sal, artesanato, enfim, essa infinidade de processos que tem na salina. Então eu venho apresentando para eles, para que as salinas e Grossos também seja reconhecida aí a nível nacional. O turismo de experiência vem se tornando uma nova oportunidade de renda para pequenos empreendedores da Costa Branca. Nas salinas da Costa Branca, o trabalho vai além da produção industrial. Aos poucos, pequenos empreendedores vêm transformando a cadeia do sal em oportunidades de negócios. Histórias como a de Francisco mostram como tradição, criatividade e empreendedorismo podem abrir novos caminhos para o desenvolvimento da região. Sempre buscando inovar, Francisco encontrou outra maneira de empreender dentro do universo salineiro. Ele passou a investir no artesanato feito a partir do sal, utilizando técnicas específicas para transformar os cristais em obras decorativas e símbolos religiosos. O artesanato ele surgiu, e é bem interessante isso, porque quando eu era criança eu sempre vinha para cá para a salina e a gente acabava jogando uma pedra dentro do cristalizador, um pedaço de pau, e o sal acabava se formando ali naqueles materiais que a gente jogava dentro do cristalizador. E a gente acabou fazendo estrelas, né? Jogava dentro e se formava o sal nas estrelas. Só que depois que eu assumi a salina e depois da flor de sal, depois do turismo, eu acabei enxergando outra possibilidade, que era de aprimorar, né, o artesanato. E acabei fazendo coisas que ninguém nunca fez. Eu não fui fazer mais a cruz
nem estrela, porque era muito fácil de se fazer, qualquer um fazia. Eu fui procurar algo mais diferente, algo mais sofisticado. E acabei, né, tendo a ideia de criar um Cristo de sal. Mas por que o Cristo de sal? Porque quando eu era criança, eu ouvia muito as pessoas que tinham uma superstição, as pessoas mais velhas tinham uma superstição, de colocar uma pedra, elas fabricavam uma pedra de sal virgem e colocavam na cumieira da casa. O que é a cumieira? É o lugar mais alto que tem na casa, né? Aquela parede mais alta. Então, eles acreditavam que aquela pedra espantava o mal-olhado. Se chegasse alguém na sua casa que tivesse inveja de você, a pedra logo ia, né, tirar de dentro de casa aquele mal-estar, aquela sintonia mal. Então, o que foi que eu fiz? Nós temos o Cristo Redentor, né, que é um sinônimo de proteção para todos. Então, eu juntei os dois, o sal com o Cristo, e acabei fazendo aí o artesanato do Cristo de sal e também outras peças que, para mim, né, agregam valor, mas a que mais me chama a atenção é o Cristo, né? Então, une essas duas, a superstição com a religião, e acaba formando aí uma peça bem interessante para ser vendida aí e agregar mais valor, tanto ao turismo quanto às produções da salina. O artesanato passou a agregar valor à atividade e criar uma nova fonte de renda, unindo criatividade, identidade regional e a tradição salineira. Mas viver do sal também significa enfrentar desafios diários. O calor intenso, as dificuldades econômicas e a necessidade constante de inovação fazem parte da rotina de quem depende da atividade salineira. As dificuldades são imensas, começando pelo sol, né, muito quente, que você tem que estar aqui ao ar livre. O bom é que ainda tem um ventinho, né, para amenizar todo esse calor. Mas é um trabalho duro, é um trabalho que o salineiro faz todo manual, com pá, com carro de mão, sobe rampa, desce, enfim, trabalha à noite, trabalha de madrugada. Eles procuram horários para minimizar esses impactos, né? Mas que, embora sendo um trabalho tão duro, tão artesanal, ele é importante, porque a nossa economia vem do sal. E para você ter ideia, existe hoje ainda 223 salinas artesanais. Então são 223 famílias que são beneficiadas em nossa comunidade através desse trabalho que é milenar e que vem passando de geração em geração, assim como chegou até as minhas mãos. Mesmo diante das dificuldades, Francisco continua acreditando no potencial da região e na força do pequeno empreendedor. Mais do que uma atividade econômica, o sal faz parte da identidade da Costa Branca. Ele movimenta empregos, impulsiona pequenos negócios e ajuda a construir histórias de transformação. Francisco Alves é um exemplo de como tradição e empreendedorismo podem caminhar juntos. Das salinas de Grossos saem toneladas de sal todos os dias, mas junto com elas seguem histórias de luta, criatividade e empreendedorismo. Histórias como a de Francisco Alves, que encontrou no sal não apenas sustento, mas também inspiração para inovar, mostra que é possível preservar a cultura local e transformar conhecimento em oportunidade. Porque no Oeste Potiguar, o sal não movimenta apenas a economia, ele movimenta vidas. Depois de eu conhecer toda a história, de onde veio, por quem passou, o amor pela salina acabou sendo maior do que eu esperava. Ver toda essa geração, todas essas pessoas que abriram esse caminho para chegar aqui. Então, hoje, a salina é o que eu mais amo, vamos dizer assim. E pretendo fazer com que isso se torne algo aí bem maior aos olhos mundial. Não quero só o Brasil, quero que isso chegue a muitos outros lugares. Então, assim, eu acabei me apaixonando, amando esse lugar e tenho muitos planos futuros para isso e pretendo, antes de morrer, antes de deixar para herança para os meus filhos, eu pretendo executar muita coisa para que isso seja reconhecido e que o salineiro seja visto.